A nossa primeira reportagem vai falar de um problema de saúde que só aumenta no Brasil e no mundo: a dor nas costas. O maior motivo para pedidos de afastamento do trabalho. Para piorar, uma pesquisa revela: 1 em cada 3 pessoas está recebendo o tratamento errado. Vamos entender por quê. E quando vem aquela dor de repente? Tem algumas vezes que eu acordo, talvez dá algum mau jeito e eu sinto uma dor bem forte. Tudo travado, você tem que fazer assim e não destrava. Um incômodo que nos rouba a paciência e a concentração. Quando eu fico sentada por muito tempo, mexendo no computador, dói muito as minhas costas. As dores fortes afetam o nosso humor e a nossa rotina. Quando eu fico muito tempo em pé, me dói a lombar. Não importa a posição que eu fique, ela continua doendo. O assunto já virou até filme. Em Cake, Uma Razão para Viver, a atriz Jennifer Aniston vive uma professora que sofre fortes dores e vive à base de remédios e tratamentos. Indicado ao Globo de Ouro, a produção americana mostra a dificuldade de uma pessoa que sofre de fortes dores para fazer coisas simples do cotidiano. As cenas do filme estão longe de ser só ficção. Muito tempo sentado na mesma posição, algo pesado demais, carregado assim, de mau jeito durante o dia. Ou até mesmo fatores emocionais, como estresse e ansiedade. Qualquer um desses motivos pode ser o suficiente para gerar aquela dorzinha chata, bem aqui na parte de baixo da coluna. A tão conhecida dor lombar. Um problema que atinge 540 milhões de pessoas em todo o mundo e que, de acordo com um estudo recente, não recebem o tratamento adequado. Jane Aparecida teve que abandonar o trabalho de balconista por causa da dor nas costas. Ficava em pé o dia inteiro, mesmo que eu não abaixasse, eu ficasse em pé, eu sentia muita dor na coluna, né? Aí chegou também em dezembro, eu travei na loja, eu fui abaixar e não consegui mais levantar. Os primeiros sintomas surgiram há 2 anos. Ela mal conseguia fazer as tarefas domésticas. Passar pano na casa e varrer, jamais. Nem pensar. A situação só começou a melhorar com sessões semanais de fisioterapia. Em apenas 2 meses, Jane já sente os resultados. É surpreendente o resultado. É muito. Hoje em dia eu não sinto mais dor. Nada, nada mesmo. Tipo, você sente assim um desconforto, mas as dores, eu não tomo medicamento de jeito nenhum. Com a Jane, o tratamento indicado funcionou, mas nem todo mundo tem a mesma sorte. Esta semana, um estudo publicado pela revista científica inglesa The Lancet, realizado em 12 países, revelou que de cada 3 pessoas com dores na lombar, uma está sendo tratada de forma errada. O tratamento que anda sendo feito a nível mundial de forma inadequada é o uso inadequado de medicamentos, principalmente analgésicos fortes, como opioides, que são medicamentos à base de morfina. A ciência mostra que esses medicamentos não têm uma eficácia comprovada para a melhora desses sintomas e que eles não são superiores a tratamentos mais conservadores. Lucila é a líder da pesquisa no Brasil. Ela faz parte do grupo de 33 pesquisadores que acompanharam o estudo. Segundo ela, um dos erros mais comuns aqui no país é a solicitação excessiva de exames por imagens e indicação cirúrgica. A gente percebe que, infelizmente, hoje, por paciente com dor lombar, a gente observa que há um número abusivo de cirurgias, porque a gente sabe que a maioria dos pacientes com dor lombar hoje, a gente classifica ele num grande grupo de pacientes com dor lombar inespecífica. O que significa isso? Que a gente não consegue identificar uma causa, uma fonte, um tecido causador de dor. Outro tratamento inadequado que a gente percebe é o uso abusivo também de exames por imagem. Esses exames nos mostram muito pouco. Mas que dor é essa, também conhecida como lombalgia, que atinge tanta gente? De onde ela vem? Estamos de volta para falar sobre um problema que incomoda milhões de pessoas, as dores nas costas.
É tanta gente que o problema afeta até a economia de alguns países. A boa notícia é que tem solução. E a melhor alternativa nem sempre é a cirurgia. A dor lombar é toda a dor que você tem entre a última costela e os glúteos, a região das nádegas. Qualquer dor nessa região você pode chamar de dor lombar. A região lombar é uma área da coluna vertebral que dá apoio estrutural e flexibilidade ao corpo humano. Entre cada uma das vértebras ou ossos que formam essa estrutura, existem amortecedores naturais, conhecidos como discos. É aí que mora o perigo. Essa pilha de vértebras é mantida no lugar e também os movimentos que ele efetua são feitos de maneira harmoniosa em função da musculatura que a sustenta. Se essa musculatura de sustentação da coluna enfraquece, automaticamente há um desequilíbrio dessas estruturas. Passa a haver tensões exageradas nos ligamentos que unem as vértebras, nos discos intervertebrais, e isso é causa de dor. Segundo a pesquisa, a taxa de incapacidade pela dor na região lombar aumentou em 50% desde a década de 90. Hoje é a maior causa de afastamento do trabalho de pessoas com menos de 45 anos, segundo a Organização Mundial de Saúde. No Brasil, ela é o segundo motivo mais frequente de licença do trabalho. Temos por ano 700 mil afastamentos só por causa da lombalgia. E nós temos 840 mil beneficiários por ano que acabam sendo indenizados, que acabam sendo aposentados por invalidez de maneira precoce ou mesmo pensões, em alguns casos, por morte em função disso. Edmond Barras é médico especialista em cirurgia de coluna. Segundo ele, a lombalgia, como também é chamada, deve ser considerada um problema de saúde pública. É a doença ocupacional que mais gera custos no Brasil e no mundo. No Brasil, calcula-se que se perde por ano 8 bilhões de reais apenas no problema da lombalgia. O que não é de se assustar, porque se a gente for analisar em outros países, nós vamos ver que na França se gasta 18 bilhões de euros ao ano, na Alemanha 17, na Inglaterra 9. A boa notícia é que a maioria dos casos tem solução. Como o desequilíbrio muscular é a principal causa de 90% das lombalgias, ao se reforçar a musculatura, cura-se 90% das lombalgias. Movimentar o corpo, este é o segredo. Descoberta que mudou a vida deste homem. O problema de Almir começou aos 45 anos, numa partida de futebol com os amigos. Uma dor muito forte? Muito forte, muito forte. Você não tem condições de andar. Foi só a primeira de muitas crises que estariam por vir. Almir tentou de tudo em busca da cura. Eu fiz quiropraxia, eu fiz iso-stretching, que é uma modalidade pouco divulgada no Brasil, que é uma mistura de alongamento, de pilates, até que eu conheci um especialista em dor e ele me recomendou uma terapia que é radiofrequência, né? E eu fiz esse procedimento, foi um custo muito elevado, me gastei 26 mil reais. Até que veio a indicação para uma cirurgia. Desconfiado, ele procurou especialistas de um dos hospitais públicos mais conceituados do país, o Hospital das Clínicas. Havia uma professora no Hospital das Clínicas que especialista em dor e especialista em coluna. No meu caso não era um procedimento cirúrgico, né, que é possível conviver com essa dor, buscando alternativas de terapia, né, e uma terapia que eles recomendaram foi o Pilates. A cirurgia deve ser a última alternativa e só para casos extremos. A instrutora de Pilates explica que a atividade física não é a solução para o problema, mas é fundamental para atenuar de forma significativa os sintomas.
A atividade física ela não chega a ser a cura definitiva para quem tem dor, mas ela caminha junto para que a gente conseguisse passar mais essas crises de dor. E é normalmente isso que acontece, assim, a pessoa que tem crises a cada 6 meses, elas começam até 1 ano, a cada 3 anos, e daí ela vive muito melhor. Ela comemora os resultados alcançados por Almir. O Almir voltou a pedalar, ele anda de skate, ele faz várias atividades que ele não estava fazendo antes disso. Hoje eu conheço melhor o meu corpo, tenho uma rotina de treinamento, enfim, não perder o foco, buscar essa qualidade de vida, de buscar ter uma vida normal e ser feliz.